Durante anos, a cristandade nos recomendou combater o pecado da pornografia, da masturbação, da imoralidade sexual no geral. Como? Você tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, você precisa ir mais à igreja, você precisa jejuar mais, ou alguns são até mais duros e mais diretos, né? Você só precisa parar e ponto final. Você só precisa tomar uma decisão do seu coração de parar com esta porcaria, com esta falta de vergonha e ponto final. Só que quem luta contra este pecado, ou assim como eu já lutou em algum momento da sua vida, sabe que a coisa ela não é tão simples assim. A gente entende que a pornografia e a masturbação, entenda-se, toda vez que eu falar pornografia nesse vídeo, eu estou falando de pornografia e masturbação, vamos fazer dessa forma para não ficar um negócio cansativo. Você precisa entender que a pornografia, além de pecado, é também um vício. Ou seja, a coisa não é tão simples como parece. Então, é um vício assim como qualquer outro vício. Vício em cigarro, vício em bebida alcoólica, vício em crack, etc, etc, etc. E aí você não chega, por exemplo, numa Cracolândia da vida e diz assim às pessoas, você só precisa tomar a decisão neste momento e acabou. E nunca mais você vai fazer uso dessa droga. Ninguém faz isso. Todo mundo sabe que esta metodologia, se é que se pode chamar assim, não funciona. Simplesmente não traz resultado nenhum. Nós precisamos focar no processo. Nós precisamos compreender que é um vício e focar no processo. E justamente falando em processo, se você quer um passo a passo para vencer a pornografia de uma vez por todas, assim, definitivamente, não evitar algumas quedinhas como o pessoal do NoFap faz, não, September NoFap, não, não é só setembro NoFap, é uma vida sem pornografia. Se é isso que você quer, eu vou deixar um link aqui abaixo do vídeo ou no comentário fixado, que é o treinamento Libertos, mais de 8 horas de conteúdo. Ali está toda a metodologia que eu coloquei em prática na minha vida, os meus mentorados também colocaram em prática na vida deles e tiveram excelentes resultados. Essa é a forma que você tem para, em primeiro lugar, manter também este canal aqui no ar, manter este trabalho ativo, porque, bom, ele precisa se manter de alguma forma e a gente mantém ajudando pessoas a vencerem o vício em pornografia. Segundo, porque muito conteúdo que está lá dentro eu não consigo compartilhar aqui no YouTube, porque o YouTube terminaria derrubando o canal, sendo que é um conteúdo muito explícito. Eu trato o tema de forma muito explícita. É engraçado, né? Porque eles não derrubam canais que estão falando aí de safadeza, mas quando a gente quer ajudar pessoas a vencerem a pornografia, bom, muitas vezes a gente é punido por causa disso. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda, um disclaimer aqui nesse vídeo, isso aqui é muito, muito, muito importante. Quando eu falo assim, a pornografia ela não é só um pecado, ela é um vício, pode dar a entender que eu estou diminuindo a sua responsabilidade ou a sua culpabilidade. Eu não estou fazendo isso não. Muito pelo contrário, o que eu estou fazendo é aumentando a sua responsabilidade. Você é responsável pelas suas quedas, você é responsável pela sua vitória. E muita gente diz assim, Jesus vai me dar a vitória. Meu filho, ele já te deu. Ele já morreu na cruz do Calvário. Ele já fez a parte dele, agora é a tua. Porque se você diz que quem vai te dar essa vitória na pornografia e masturbação é Jesus, é Ele quem vai fazer tudo em você, absolutamente tudo, e você não tem responsabilidade nenhuma, então quer dizer que até um momento Ele não quis que você vencesse? Você já parou para pensar nisso? Porque, bom, eu só vou vencer na hora que Ele fizer absolutamente tudo, mas eu não venci ainda, então quer dizer que Ele não quer? Então tenha muito cuidado, não terceirize a sua culpa, não terceirize a sua responsabilidade. Entenda, a responsabilidade é sua. E quando nós abrimos um canal como esse, é um canal onde eu trato bastante sobre o vício em pornografia e masturbação, até porque eu sofri com isso e eu quero realmente ajudar o máximo de pessoas possível, o que eu estou fazendo é, aumentando a responsabilidade das pessoas. Por quê? Eu poderia esperar que você fizesse algo corretamente se eu não te explicasse como fazer. Olha, faz o seguinte, varre aqui, sei lá, essa casa, ou limpa aqui esse sofá. Aí depois eu volto e diz assim, você fez tudo errado, mas eu nunca te ensinei como fazer. Deu para entender? Ou seja, quando você entende o processo, quando você entende como fazê-lo, a sua responsabilidade aumenta. Então, é justamente sobre isso que nós estamos falando neste canal, ok? Agora, eu vou trazer algumas dicas para que você consiga vencer esta porcaria de uma vez por todas, porque de fato é uma porcaria. Boa parte das pessoas que estão afundadas na pornografia não querem estar ali. Ou seja, quando caem, percebem, cara, que porcaria que eu estou fazendo com a minha vida. Ou antes de cair, fica lutando e tudo mais. Ou seja, a grande maioria das pessoas não querem ir para ali. Se você está nesse vídeo aqui agora, é porque você não quer estar na pornografia. Eu tenho certeza disso. Assim como eu não queria, mas estava ali. Por que isso acontece? Eu vou explicar nesse vídeo. Agora,
Entenda, eu falei no início do vídeo que muitas pessoas recomendam leiam a Bíblia, né, estude mais, sei lá, vá para a igreja ou, enfim, se envolva mais na igreja, ou jejue, ore e tal. Quando eu falo aquilo no início do vídeo, eu não estou dizendo que estas ações, que essas disciplinas espirituais, elas não sejam importantes. Então, nesse vídeo, eu não vou te recomendar, faça uma oração, leia a Bíblia, etc e tal, porque eu já estou considerando que você já o faz. Se você não faz, você vai precisar começar a fazer hoje. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade sua, é obrigação sua como cristão. Como é que você se diz cristão, mas você não abre sua Bíblia para ler todos os dias, você não ora todos os dias, você não tem a prática do jejum em algum momento da sua vida? Então, perceba, né? Você não se congrega também, isso aqui é importante. Então, eu estou considerando que você já pratica essas disciplinas espirituais, mas se você não pratica, pratique. Ok? Pratique. Então, você não vai fazer o que eu vou te recomendar nesse vídeo hoje e deixar todas essas disciplinas espirituais de lado. Muito pelo contrário. Você vai aumentar as suas disciplinas espirituais e você vai melhorar também em outras etapas da sua vida que eu vou mencionar aqui agora. Então, primeiro conselho de todos. Você precisa entender que em 90% dos casos, o que você quer no momento em que você está desejando a pornografia, o que você quer não é sexo. As pessoas confundem as coisas. Não, é porque eu quero muito sexo e tal. Até atendo várias pessoas que dizem assim, não, Diego, é porque minha testosterona é muito alta. Eu mando o cara fazer um exame e dá lá 150 de testosterona. O cara tá quase morto, né? E é interessante, como muitas pessoas, quando aumentam a testosterona, as quedas diminuem. Isso é muito interessante. Inclusive, se você quer um vídeo sobre isso, coloca aqui nos comentários para que eu possa gravar um conteúdo só sobre isso. Testosterona e vício em pornografia. Então, olha só, a maioria das vezes você não quer sexo. O que é que você está querendo fazer? Você está querendo fugir de algum desconforto na sua vida. Então você está querendo fugir de algo que te causou tristeza, que te causou ansiedade, principalmente ansiedade, estresse, está muito relacionado ali com o vício em pornografia. Você está tentando fugir de alguma situação, certo? Então a pergunta que você deve se fazer é: do que eu estou fugindo? Ou melhor, do que eu estou tentando fugir? O que está ruim na minha vida que quer me fazer fugir? Certo? É o meu trabalho? É porque eu estou solteiro? É porque eu estou com problemas financeiros? É porque eu tenho medo do futuro? Eu estou ansioso nesse momento? É justamente esses elementos que você precisa enfrentar hoje. São esses elementos. Muita gente tenta vencer o vício em pornografia atacando a pornografia em si. Não funciona, cara. Não funciona. Você não tem força para isso ainda, certo? Então vá na raiz do problema. Então, eu estou fugindo de quê? É justamente esses elementos que eu preciso enfrentar. Em alguns momentos você vai precisar de ajuda externa. Então, talvez a ajuda de um amigo, talvez um apoio familiar, talvez até uma ajuda profissional. Então, considere isso nesse sentido, ok? Segundo lugar, você precisa entender que o cérebro do viciado, da pessoa que está viciada em qualquer coisa, incluindo pornografia e masturbação, ele foi condicionado, presta atenção que isso aqui é importante, ele foi condicionado a buscar prazer fácil sempre que se encontra em uma situação difícil. Você busca prazer fácil sempre que se encontra em uma situação difícil. E eu já falei no elemento anterior, né, na dica anterior, enfrente essas situações. Mas você também agora, na dica número 2, você precisa entender duas coisas. Vamos colocar dois elementos aqui dentro dessa dica número 2. Primeiro elemento você precisa aprender a suportar o desconforto. Todo mundo precisa aprender a suportar o desconforto. É o tédio, é a tristeza, é a raiva. Cara, você tem que aprender a suportar isso. E como é que eu posso aprender a suportar essas situações? Bom, colocando-se muitas vezes mais ainda nessas situações. Então, por exemplo, como é que eu posso melhorar a minha capacidade de suportar desconforto? Cara, banho frio, por exemplo, né? É um desconforto. Eu vou fazer um jejum, né? Então passar um pouco mais de tempo aqui sem comer, sem me alimentar. Poxa, eu tô com fome, a barriga tá roncando, mas eu vou suportar. Eu vou passar um tempinho mais, eu vou perceber que eu não vou morrer. Exercício físico. Então, Diego, eu já corro, por exemplo. Então, corra mais. Né? Sabe aquele momento que parece que, caramba, eu tenho que parar. Não, cara, insiste mais um pouquinho, insiste mais um pouco para você ir se habituando ao desconforto. Esse é um primeiro ponto, certo? O segundo ponto dentro dessa dica número 2 mas também isso não quer dizer que você também não possa ter momentos ali para se descontrair e buscar um certo conforto. Certo? Então, busque respostas novas para o seu desconforto. Em primeiro lugar, aprenda a suportar desconfortos,
mas também aprenda a buscar novas respostas para desconfortos. Então, por exemplo, você está no trabalho, poxa, está ansioso e tal, e é exatamente o momento em que você tende a recorrer à pornografia, então procure uma outra forma, uma outra coisa para recorrer, mais saudável, de preferência, para que você consiga lidar melhor com esse desconforto. Então, cara, pode ser um joguinho? Cara, pode ser um jogo, né? Pode ser um jogo. Mas assim, também não vai se viciar no jogo também, né? Mas você pode sair para caminhar um pouco, você pode fazer um pouco de exercício físico, pode ser um instrumento musical. Teve uma etapa da minha vida que eu morei fora do Brasil e assim, em épocas de festividades, né, eu sempre ficava só e me sentia mal. Poxa, cara, cadê minha família? Não tem ninguém aqui, meus amigos estão todos nas casas das famílias deles e tudo mais. E aí eu aprendi a tocar violão. Então, em momentos de tristeza, como é que eu conseguia lidar com essa tristeza? Claro que eu orava, claro que eu recorria a Deus, claro que eu muitas vezes lia a Bíblia, mas o violão foi uma forma também de eu conseguir lidar com esses momentos de tristeza. Então, tenha uma forma, uma resposta nova para o desconforto. Então, nessa dica número 2, você entendeu que você busca prazer fácil sempre que se encontra em situações difíceis e você precisa aprender a suportar o desconforto e aprender a buscar respostas novas para o desconforto. Também, dica número 3, a culpa é uma emoção incômoda. Você lembra o que eu falei na dica número 1? Então, você tende a fugir de situações incômodas. E a culpa excessiva é uma situação incômoda. Então, muita gente termina entrando num ciclo de culpa tremendo e termina não conseguindo sair dali. E esse ciclo de culpa termina fazendo com que o sujeito permaneça ainda mais no vício, perpetuando assim o vício. Eu já atendi casos de pessoas que o cara sentiu uma culpa tão grande. Não, Deus vai me matar, Deus vai tirar a minha vida, aí eu perdi a salvação e tal. O cara ficava tão desesperado que a única forma que ele tinha para lidar com aquela culpa era recaindo na pornografia. Ou seja, a culpa resultado de uma queda, ela gera outra queda. E eu não quero que isso aconteça na sua vida. Acontecia muito na minha vida. Teve um rapaz que eu atendi, inclusive, que ele, estudante de teologia, né? Enfim, ele sentiu uma culpa muito forte assim quando ele tinha uma queda na pornografia. Terminou acontecendo que ele se viciou numa droga específica, não quero mencionar aqui o nome, mas ele terminou se viciando numa droga. Então, toda vez que ele tinha uma queda na pornografia, a culpa era tão grande que a única forma que ele encontrava para lidar com essa culpa era recorrendo a essa droga. Então, eu espero que isso não aconteça com você. E para que isso aconteça, você tem que entender o que é a graça. Cara, Jesus morreu por ti. Ele pagou o preço do teu pecado. E é interessante porque muita gente olha e diz assim, não, Diego, mas você falando assim dessa graça, parece que o sujeito ele vai pegar essa graça e vai se aproveitar dela para cair cada vez mais na pornografia. Só que, olha que coisa interessante, em todos os atendimentos que eu fiz até hoje, sempre que nós trabalhamos o tema da graça, o caso do sujeito melhora. Ou seja, as quedas diminuem. Certo? Por quê? Porque ele não tem essa culpa excessiva, ele aprende a entregar essa culpa a Jesus e a graça, a mesma graça que perdoa o teu pecado, também é a graça que te prepara para a santidade. Isso aqui é interessante, tá? Se você quer um vídeo só sobre graça também, coloca aqui nos comentários, beleza? Quarta dica, se inscreva neste canal, porque neste canal eu compartilho muitos temas sobre como vencer a pornografia definitivamente. Então, vai aqui, se inscreve, dá aqui no gostei também, né? Dá um like aqui no vídeo para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas e ativar as notificações para receber os novos vídeos. Mas essa é a dica número 4 mesmo, tá? Não é brincadeira não. A dica número 5, tem a quinta e a sexta agora. A dica número 5 é: você precisa fazer coisas novas. Busque novidades na sua vida. A vida da maioria dos jovens hoje está chata. Chata. É o quê? Celular o dia inteiro, né? Jogo, tal. Não fazem coisas novas. Eu tô falando coisas saudáveis, tá, pessoal? Mas não fazem coisas novas. A vida não tem novidade nenhuma. Não tem nada de interessante, de novo. E o vício em pornografia, ele está muito relacionado a uma busca por novidade. Certo? Então você precisa alimentar esse interesse que todos nós temos, todos nós gostamos de novidade, buscamos novidade em algum momento da nossa vida e é interessante que você entregue isso de uma forma diferente, de uma forma saudável. Então um projeto novo, cara, pode ser uma viagem, pode ser uma aventura que você está se propondo aí, mas busque coisas novas, faça coisas novas. Você não vai ter resultados diferentes se você está vivendo da mesma forma que sempre viveu, certo? Então busque coisas novas. E por último, sirva, aprenda a servir. Saia de você mesmo. O que é que o vício da pornografia faz? Faz com que o sujeito seja cada vez mais egocêntrico, mais egoísta. Então você precisa aprender a sair de si. Você precisa aprender a servir.
certo? A se colocar à disposição para aliviar a dor e a dificuldade e a luta de outras pessoas também. Esse é um tema um pouco mais complexo, eu não vou conseguir abordar esse tema aqui, mas eu vou deixar esse vídeo aqui do lado. Clica aqui do lado, tá? E assiste esse vídeo onde eu explico como o serviço e como servir vai te ajudar a vencer a pornografia. Eu te espero lá.